nossa segunda mensagem desta série, no telão. Casado com a pessoa errada. E agora? E agora? Eu sei que alguns já ouviram esta mensagem através do nosso amado apóstolo. Eu sempre pego, quando eu estou repassando uma série, eu sempre pego a orientação que vem do nosso altar e acabo por colocar alguns ingredientes, né, da minha própria observação particular, daquilo que eu tenho também ouvido das famílias, dos casais, das pessoas que aqui congregam, e creio que nós teremos uma lição maravilhosa nesta noite. Amém? Então, Provérbios 16, 1-3, diz a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Vamos orar? Vamos falar com Deus, porque Ele tem muito para falar conosco nesta noite. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, eterno Pai, toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a majestade te pertencem, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o autor da nossa fé. E aqui, Senhor, está a Tua noiva. Aqui está, Senhor, a Tua virgem pura, sem mancha, sem mácula, sem defeitos. Igreja que está sendo preparada, ataviada para um só esposo, que é o Cristo ressuscitado. Aqui estão homens, mulheres, senhores, senhoras, jovens, famílias, homens casados, mulheres casadas. Aqui há pessoas divorciadas, pessoas solteiras, pessoas sozinhas. E todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. Todos nós precisamos construir a nossa vida sobre valores eternos, Pai. Por isso, Jesus, ajuda-me agora a fundamentar com alicerces muito sólidos a vida de cada ovelha que Tu colocaste para ser pastoreada, para ser apacentada em nosso ministério. Ó Deus, a nossa oração é em nome de Jesus, e a nossa expectativa é de que para os problemas de família o Senhor nos envia soluções celestiais. Oramos com fé em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus. Amém. Você quer dar um aplauso ao Senhor? Fique à vontade. Amém. Muito obrigada, Tiago e Ciro Tiago. Mas que dupla vocês formam. Tiago e Ciro Tiago. Amém. Gostei. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, eleitos, escolhidos, predestinados, pedras que vivem, bom perfume de Cristo, flores do jardim particular do Senhor, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres que estão por cima e não por baixo, que reinam já em vida através de Jesus Cristo. Casado com a pessoa errada. E agora? Esta é a nossa segunda mensagem de uma série intitulada Problemas de Família, Soluções de Deus. Se você não esteve aqui domingo por algum motivo, vá à procura da primeira mensagem da série, não é? Que se intitulou Casando com a Pessoa Certa. Casando, procurando ou encontrando o amor para toda a vida. Então, esta foi a primeira mensagem. Hoje nós vamos falar de situações um pouco difíceis de serem tratadas publicamente, situações bastante delicadas, mas cabe ao altar da igreja, cabe a um pastor que tem um chamado de Deus para pastorear, apacentar, cuidar da alma daqueles que o Senhor traz para o redil.
Então, as coisas, às vezes, elas parecem certas na nossa vida. Às vezes as coisas parecem tão perfeitas, parecem que estão todas encaixadinhas. A gente acha que está tudo bonitinho, que está tudo arrumadinho, que aquilo lá, tudo está prometendo dar certo. E, às vezes, as coisas terminam todas erradas. Você já teve essa experiência de você pensar que uma coisa está certa, que aquilo lá está dando tudo certo, que aquilo parece bonito, que aquilo parece agradável, e no fim aquilo dá errado. Não tem nada a ver, você se frustra, você se machuca, não é? E nós temos visto essas situações na vida de muitos evangélicos, de muitos crentes em Jesus, pessoas que frequentam realmente igrejas, principalmente em sua vida sentimental. Então, às vezes nós falamos em vida sentimental e algumas pessoas já ficam um pouco assim ariscas, né? Eu vejo quando eu falo do Dia dos Namorados aqui da programação. Tem uma parte que relaxa, mas tem uma parte que já... Tem alguma coisa nessa área que às vezes incomodam as pessoas, né? E o que é isto? Ou por que é isto? Porque várias pessoas na área sentimental já se envolveram achando que aquela relação, aquele relacionamento daria certo, que era tudo bonitinho, estava tudo, né, preparado, e no fim as coisas não foram tão boas assim, as coisas deram errado. Então, por que as pessoas começam tão certas e terminam muitas vezes tão erradas? Por que muitos casamentos começam com um ideal maravilhoso e terminam em guerra, né? Dizem os mais atrevidos, em arranca-rabo, né? Uma coisa de guerra total, de pegar-se muitas vezes pelos cabelos. Porque tantos, ao fim de, às vezes, 6 meses de casamento, às vezes 1 ano de casamento, a gente já vê pessoas mergulhadas em remorsos profundos, num arrependimento terrível, dizendo, se eu soubesse eu não tinha casado. Se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu não tinha me envolvido. O que nós temos hoje a dizer a estas pessoas como igreja? O que o altar pode dizer pela Bíblia às pessoas que se encontram assim? Porque há maridos que se frustraram, que tiveram grandes expectativas e depois disseram, a minha vida se tornou um caos, uma coisa monótona. Há esposas que tinham expectativas de serem mulheres bem-sucedidas, felizes donas de casa, alegres mães de filhos, né? Ou às vezes até profissionais maravilhosas, bem-sucedidas, levando a sua vida familiar, não deu nada certo, a pessoa está lá frustrada, amargurada, às vezes está preterida, né? Foi trocada. Então, assim, o que acontece exatamente? E o que nós, como igreja, temos a dizer, em nome de Jesus, a estas pessoas que estão sofrendo ou que passaram por situações de decepção, de engano na vida sentimental? Essas perguntas que nós estamos fazendo são perguntas que chegam rotineiramente até nós. Nós ouvimos isso direto. Por quê? Né? Procuram a gente, mas por quê? Eu casei, estava tudo certo. Olha, eu montei minha casa toda. Mas por que aconteceu isso? Por que ele foi embora? Ou por que ela perdeu o interesse? Não me dá a mínima mais, não cuida de mim. Por que a pessoa era uma coisa e depois ela virou uma outra? Estas coisas nos chegam quase que todos os dias. A mim, aos pastores, nós somos procurados pelas pessoas que querem respostas a estas questões aqui. E nós precisamos desfazer alguns mitos que estão aí na obra de Deus, porque as pessoas se casam, depois elas se frustram e elas pensam que foi Deus que preparou o casamento. Elas dizem assim, mas Deus preparou e agora deu tudo errado, como é que fica? E aí a culpa volta para Deus, né? Quer dizer, vai para Deus. Mas estava tudo certo, eu gostava, deu tudo, as portas se abriram e agora deu errado. Como é que fica, né? As pessoas acham que foi Deus quem preparou o casamento. E nós temos que tomar muito cuidado, nós que conhecemos a predestinação. Por quê? Porque a predestinação fala de uma escolha por parte de Deus antes da fundação do mundo. Só que a predestinação para a salvação, não é a predestinação para a união entre um homem e uma mulher, para um casamento. E nós, nesta de fica tudo mais fácil, parece acreditar que Deus vai trazer alguém
e está predestinado, né? Eu recebi um e-mail de uma eleita do Senhor e ela diz: agora minhas fichas caíram, porque eu estava confusa. Eu achei que Deus tinha para mim a pessoa predestinada, que Deus tinha para mim uma pessoa escolhida. Não. Deus tem pessoas possíveis para a felicidade de cada um de nós. Mas Deus, pela sua palavra, nos dá qualidades, características das pessoas que são possíveis de nos fazerem felizes. Tá dando para entender? Amém? Então, o primeiro mito a ser desfeito diz respeito a essa escolha para casar. Vamos colocar no telão, eu coloquei isso domingo, vou repetir. Deus não escolheu para você o seu marido ou a sua esposa, para quem é casado. Para quem vai casar já fica entendendo isso aqui, tá? Quem decidiu foi você. Quem escolheu foi você. Então, nós fazemos essa escolha. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Ou está com medo, está atemorizado? Não, esse assunto, é solteiro, né? Então, assim, se você pretende se casar, o que eu acho uma boa ideia, eu sou a favor do casamento, sempre, tá? Eu acredito que você precisa de conhecer isso. Não fique aí esperando, plantado, vai entrar alguém por aquela porta. Quando Deus colocar uma luz brilhante, plim, 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 é aquele. Cuidado, porque muitos podem ver a mesma luz brilhante. É meu. Não, é meu. Eu que vi a luz brilhante. É meu. Isso já aconteceu aqui, não é? De entrar o chamado partidão. Eu não gosto nada de partido, eu gosto de inteiro. Mas tem gente que gosta de coisa partida. Então, entrou o tal do partidão. E aí todo mundo falou, de quem será? De quem será? É meu. Não, será que Deus predestinou para mim? Será que era para mim? Será que é para mim? Então, assim, Deus não predestinou o partidão para alguém. O partidão, se é um partidão segundo a Bíblia, segundo as qualidades bíblicas, ele vai fazer alguém feliz. Não todo mundo feliz. Alguém, se ele tiver estas qualidades, que vai se encaixar com as necessidades de um outro ser humano. Tá certo? Então, temos que tirar este mito. Você deve saber que para um casamento dar certo, Deus descreveu qualidades, características de pessoas que poderão dar certo com você. Pessoas que poderão dar certo para casamento. Deus mostra um tipo de pessoa que dá certo no casamento, na Bíblia Sagrada, mostrando características, mostrando qualidades desta pessoa. E mostra com quem você também não pode casar. A Bíblia mostra as qualidades de quem vai dar certo e também as qualidades ou as características, na verdade não são qualidades, não são virtudes, né? De quem vai dar errado. Isso Deus mostra na palavra. Mas Deus não decide nada por nós. A decisão de nós casarmos é nossa decisão. A decisão e o poder de escolha do cônjuge são nossos, tá bem? Então, para os solteiros, diga, a decisão e o poder de escolha do cônjuge são meus. E para quem casou? Para quem casou vai dizer, fui eu que escolhi. Mas você está feliz com a escolha, não é, meu amado David? Muito, porque você está falando gloriosamente. Tem irmão que a voz nem saiu. Você está falando, eu que escolhi. Tem irmão que falou, fui eu que escolhi. Eu tenho que quebrar um pouquinho, né? Porque o assunto é... Agora, só recapitulando. Semana passada, domingo. Qual é a regra número 1 para o casamento dar certo? Já sabemos. O jugo igual. Luz com luz. Mesma linhagem espiritual. Luz casa com luz, trevas casa com trevas. Ok? Amém? 2 Coríntios 6, 14, 15 diz, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união, que casamento do crente com o incrédulo? Então, nós sabemos que Deus já estabeleceu a regra número 1. E depois, nós já estudamos domingo, que a regra número 2 é a compatibilidade. Tem que ser compatível. Mesmo sendo luz com luz, temos que achar compatibilidades. Porque senão também vai dar errado. Vamos ter problemas. Acontece que os seres humanos cometem erros. Tomam decisões equivocadas, se precipitam. Às vezes,
Às vezes são decisões até estúpidas, desculpe o termo, mas tem gente que toma decisão errada, uma decisão estúpida, em coisas que nunca poderiam ter decidido estupidamente. Não é verdade? E isso é muito sério. E por que que as pessoas erram? Por que que as pessoas escolhem errado? Porque constantemente as pessoas desobedecem o que Deus diz. Por isso que escolhem errado. Muitos sabem que não poderiam se casar com uma pessoa, porque vai contra a Bíblia, mas casam. Muitos sabem o que a Bíblia diz. Eu conheço crentes que sabem decorar versículos que Deus diz, não é para casar com as trevas, não é para julgo desigual. A pessoa diz, vou pagar para ver. E vai pagar caro mesmo, né? E o que fazer? Porque nesta hora da mensagem, há pessoas aqui, há pessoas pela internet, que já estão sendo julgadas pela sua própria consciência. Porque sabem que não poderiam ter casado com quem casaram. E nós estamos falando e mexendo com um assunto extremamente delicado. A gente que se casou com a pessoa errada, que não deveria ter se casado com esta pessoa. Há pessoas que se casaram com pessoas erradas por razões erradas. A motivação foi errada. E de repente, a pessoa também estava lá, errada, né? E agora? Casou errado. E agora? O que fazer? Sai do casamento? Pede o divórcio? Pula fora? Foge? Sai de casa? Manda embora? Faz a mala? Vai para outro país? O quê? Há pessoas aqui que precisam de ajuda. Pessoas que fazem parte do corpo de Cristo e não podem viver o resto da vida engessada, infeliz, aprisionada naquilo que se tornou o seu casamento. Então, qual é a pergunta? Divorcia ou não? O que faz? Sai para uma outra ou não? Envolve-se num outro relacionamento ou não? A verdade é, separa ou não separa? Deus diz não. Deus diz, não saia dessa relação. Eu vou lhe mostrar pela palavra. Deus quer que você fique com quem você se casou. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Deus quer que você fique com quem você se casou, porque Deus pode mudar. Deus pode transformar você e Deus pode transformar o seu cônjuge. Deus pode fazer um milagre nos casamentos falidos. Aliás, irmãos, Deus pode fazer um milagre em qualquer coisa. Então, nós falarmos que Deus é um Deus de milagre, mas na hora que diz respeito a casamento, nós ignorarmos este Deus de milagre, seria muita ignorância, muita parcialidade, seria pecado. Ou Deus faz, ou Deus não faz. Deus faz ou não faz milagres? Então, Deus quer que você, que fez uma escolha errada, você que fez, sei lá, teve uma motivação errada e se casou errado, mas Deus quer que você, que fez um dia um voto, você que fez uma promessa, que se casou, Deus quer que você cumpra o voto que você fez. Esta é a vontade de Deus. Divórcio é fora de cogitação. Estou lhe falando em nome de Jesus. Divórcio é fora de cogitação. Nós estamos entendendo da parte de Deus que através desta série de mensagens, Deus vai recriar casamentos. Deus vai transformar você e o seu cônjuge. Eu quero que você abra um pouquinho a sua mente, se você se encontra neste aspecto da mensagem, nesta situação, porque nós quando temos um problema, e o problema envolve pessoas, e no caso do casamento envolve diretamente o nosso cônjuge, nós começamos sempre a achar que os problemas são do outro, que a causa do problema é o outro, que quem começou tudo foi o outro. E eu quero que agora nós paremos com este tipo de pensamento e a gente pense no que Deus está falando. Deus está dizendo que vai mudar você e vai mudar o outro. Então não está aqui a questão do problema em si. Nós estamos vendo o poder de Deus transformador num casamento.
Amém? E para Deus transformar, Ele sabe o que Ele precisa transformar. Quem e quanto de cada um. Tá bem? Amém? Então Deus quer que você, que fez um voto, que você fique firme nesse voto. Nós queremos ver o cumprimento da palavra de Deus. Deus quer que você tenha aquele casamento sonhado. Bispo, eu sonhei e me frustrei. O Senhor também nos tem dito profeticamente, sonhe sonhos novos, porque os antigos Ele vai realizar. Aquele antigo sonho de ter um casamento maravilhoso, aquele casamento perfeito, Deus pode realizar. Amém? Deus não tem folhinha, Deus não tem calendário para dizer, agora passou muito tempo, tá? Não tem mais jeito não. Deus é Deus de presente, Deus é Deus que quer um futuro glorioso para todos nós. Você cantou profeticamente que o melhor de Deus ainda está por vir. Receba para o seu casamento que o melhor de Deus ainda está por vir. Ele pode transformar pessoas, Ele pode mudar corações, Ele pode mudar a mente, Ele pode mudar hábitos, Ele pode fazer tudo novo. Então, eu creio que Deus vai mudar você, viu, mulher? E o seu marido também. E eu creio que Deus vai mudar maridos aqui. São menos os amém, mas eu creio da mesma forma. E também a sua esposa, em nome de Jesus. Então, à luz da Bíblia Sagrada, Deus pode fazer aquilo que você nunca achou que fosse possível acontecer na sua vida conjugal. Os planos de Deus são perfeitos. Diga, os planos de Deus são perfeitos. Diga, ainda que os meus planos tenham falhado, os planos de Deus são perfeitos. Então veja, se alguém cometeu um erro, se alguém decidiu erradamente, escolheu mal, eu creio que já pagou muito caro por isso. Eu creio que está pagando com a vida em casal, não é? Está pagando muito caro. Mas Deus opera, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então você tem que acreditar que mesmo que a gente tenha cometido erros, os erros não podem nos marcar para toda a vida. Deus pode intervir nestes erros que nós cometemos. Você crê nisso? Amém? Então, Deus pode transformar qualquer situação. Só quem crê vai confessar comigo. Diga, Deus pode transformar qualquer situação. Agora, quando alguém desobedece a Deus em qualquer área da vida, o resultado você já sabe. São dores, problemas, opressões, angústias, traumas, perdas. Mas Deus pode transformar situações. Quem já pagou caro por escolher errado, amado, Deus tem restituição para você. Deus tem novidade de vida. Deus pode mudar uma decisão errada para depois acertar o seu casamento. Amém? Deus, disse o nosso apóstolo Miguel profeticamente para todo o nosso ministério. Deus vai restaurar casamentos falidos. Deus vai restaurar casamentos que já morreram. Que as pessoas estão dentro de debaixo do mesmo teto, dentro da mesma casa, mas não há mais nada. Eu recebo inúmeros e-mails, amados, dizendo, eu vivo com meu marido como irmão, como se fosse um irmão. Eu tenho o meu marido, a minha esposa, como se ela fosse uma irmã mais nova, como se fosse, sei lá, uma prima. Não acontece nada, não tem mais nada. Deus pode fazer casamentos novos com as mesmas pessoas. Então, o que vai errado nos casamentos? O que está errado? Que nós precisamos achar aqui o fio da meada. Por que houve um aumento nos últimos 40 anos de 240% de divórcios, de separação? 240%. Ricardo, Kelly, que se casaram recentemente, vocês precisam saber dessas estatísticas, porque vocês estão na minoria. 75% dos casamentos acabam em divórcio no Brasil, em separações. Por isso nós cremos num Deus de milagres, para reverter essa história toda. Amém? Então nós vamos entender agora que existem algumas coisas sérias que têm provocado essa implosão nos casamentos. Vou lhe mostrar 4 situações que levam o casamento ao esboroamento, tá bem? Número 1 no telão, coisas não resolvidas no passado e trazidas para o casamento. Então, você vai conseguir talvez identificar algumas coisas. Aqueles que estão casados precisam acertar isso rapidinho para impedir
que as coisas desvirtuem ou desvirtuem ainda mais, tá bem? Isso precisa ser entendido. Coisas não resolvidas no passado, trazidas para o presente, para um presente de casamento. Até aquelas histórias de famílias, aqueles maus hábitos, costumes errados da família, trazidos para um casamento. Isto dá mau resultado. Então, quando a pessoa se casa, a situação errada das famílias, as situações erradas do passado, elas vêm tudo para a nova família. Nós temos que entender isso. Tudo que é passado e não está arrumado, nós trazemos a desarrumação, a bagunça toda para aquela relação. Põe no telão a afirmação que eu fiz, por favor. Casamentos não criam problemas. Mas casar é bom. Casar é bom. Casamento não cria problemas. Casamentos revelam problemas que já existem. É isso que nós precisamos entender. E se existem problemas passados, não resolvidos, eles vão aparecer no casamento. Eles vão ali emergir. Há coisas que precisam ser removidas da vida. Há coisas que precisam ser zeradas. Se uma pessoa, por exemplo, está numa segunda relação e ela não zerou o seu passado com a primeira relação, esses distúrbios todos do passado vão para uma nova relação. Vai ter problema na nova relação. Vai dar problema de novo. Mesmo coisas não resolvidas do passado dos solteiros. Porque há solteiros que não resolveram certas situações sentimentais. Coisas não resolvidas no passado dos solteiros. Esse passado não resolvido, ele vai interferir numa nova relação. Às vezes até de um namoro. Às vezes num noivado. A coisa está progredindo, mas tem uma situação não resolvida de um namoro anterior. Então a primeira coisa que você tem que fazer é cortar com o seu passado. Amém? Diga, cortar com o passado. Então você não pode ficar se lembrando da primeira namorada. Você não pode ficar chorando pelo primeiro namorado. Você não pode ficar aí, sabe, falando, não, que o arrozinho que a mamãe fazia é mais gostoso que o arrozinho que você faz, meu bem. O arrozinho da mamãe ficou no passado. Se você queria comer arroz da mamãe, ficasse na casa da mamãe. Fala, Deus! Meu amado, você tem que cortar com o seu passado. Porque o passado passou. Você já imaginou? O rapaz ali está noivo. Está ali com a noiva, fazendo planos para o casamento, tal, tudo indo bem. Mas ele, a hora que vai beijar, ele diz, mas a outra beijava tão bem. Essa daqui deixa a desejar. Para com isso! Corta isso, não pode? Aí, pastor Caná, ensina a moça. Agora, não deixem, em hipótese alguma. O que vocês estão rindo tanto aí? Pegou todo mundo, não é? Não pode ficar de elucubração mental com o passado. Às vezes, amados, deixa eu contar uma coisa para vocês. Por ter sido a primeira experiência, beijos, abraços, relacionamentos, né, um carinho, um companheirismo, aquilo marca. Mas aquilo já acabou. E aquilo, às vezes, não era tão bom assim. É que foi uma primeira experiência, então, acabou. Você tem que olhar para frente. Tá bem? Amém? Tem coisas melhores e superiores. Aliás, comecem todos os solteiros que tiveram qualquer tipo de relacionamento não muito bem resolvido, ou que ficaram com algum tipo de sentimento, ou bom ou não, a cantar e a viver realmente o que nós cantamos hoje. O melhor ainda está por vir. Em todos os sentidos, tá bem? O melhor está por vir. Aí você começa a cortar os vínculos com certas histórias do passado, ok? Coisas não resolvidas do passado destroem casamentos. Precisamos ter muita atenção a isso aqui. Então, casamentos não criam problemas. Casamentos revelam problemas lá de trás e aí geram conflitos. Então, por favor, coisas do passado ficam no passado e tem que se zerar isso. Número 2.
Criar expectativas erradas quanto ao casamento. Você está vendo por que dá errado. Por que o casamento deu errado, não é? Tem gente que diz assim, quando eu me casar, eu vou resolver o problema da minha solidão. Ora, isto não é um bom motivo para se casar. Eu conheço pessoas casadas que são extremamente sós. Vivem numa solidão muito grande, profunda. Apesar de terem alguém morando junto, dormindo na mesma cama. Então nós temos que tomar cuidado com as expectativas, com as motivações, não é? Tem gente que diz assim, olha, eu sou uma pessoa cheia de esquisitices, mas quando eu me casar eu sei que eu vou ser curado. Vai ser sim, porque a tua mulher vai te matar. Um vai pegar o outro, não dá. Isso não é uma boa motivação para um casamento, né? Resolver as esquisitices, as rabugentices, não vai dar certo, não é por aí, não é? Olha, bispa, quando eu me casar, os meus problemas financeiros vão ser todos resolvidos, porque o outro vai bancar tudo. Pode ser muito interessante, mas não é uma motivação para ir para um casamento. Estão entendendo? Amém? Né? Eu quero me casar para dar uma mãe para os meus filhos. Porque há situações assim, não é? Ou então eu quero me casar para dar um pai para os meus filhos. Não é uma motivação para um casamento. Isto aqui é muito sério. Olha, eu vou me casar porque eu conheci um homem lindo, grande, de olhos azuis. Uma potência. Um potro. Não é uma boa motivação para você ir para um casamento. Ou ao contrário, né? Vou falar de novo. Já sabem o que eu vou falar, né? Eu conheci, bispa. Ela é um avião. Às vezes a gente olha, eu ouvia uma vez, eu conto essa história, um rapaz chegava para mim, eu estou namorando, eu vou trazer ela aqui na igreja. Ele é um avião, bispa. É um avião. Ele vinha, bispa, ela está vindo, eu estou falando de Jesus, ela vem, mas ela é um avião, só se preparem, porque é um avião. Um dia o rapaz chegou aqui na frente, depois do culto, e disse, eu trouxe ela. Eu disse, é o avião, mas de que guerra ela? É da Segunda Grande Guerra, está variado, amado. O que é isso? Para você ver o olhar da paixão, quando se está apaixonado, amado. O avião da Segunda Grande Guerra, variadinho, sabe? Antigo, mais velho que ele. O negócio era, e o avião. Estava variado, mas eu falei para ele, o que é o amor, não é, meu filho? E ele disse, não é demais, bicho. Eu falei, menos, né? E também não está em Cristo ainda, não vai entrando nesse voo que você vai se dar. Você vai se dar mal, uma coisa não vai ser boa não, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, que é o avião, que é o loirão, que é não sei o quê. Isso não é motivação para um casamento. Isso é fantasia. E a fantasia é perigosa. Tem que tomar cuidado, né? Ninguém é lindo. Ai, bispo, ela é uma boneca. Ninguém é boneca o resto da vida. A boneca fica gorda, a boneca fica de cabelo branco. A boneca que tem aquela perna lisa fica com estria, com celulite. Aí vai fazer o quê? Jogar a boneca no lixo? Mas é uma boneca. Agora, não é uma boa motivação você casar com a boneca. Até porque esse negócio de boneca tem as da loja ali, você põe ali, fala com a irmã que me deu aquele bebê lindo lá do Reborn, coisa mais linda. Isso é para curtir boneca. Agora, para casar, não é uma boa motivação. Tem que tomar cuidado, né? Então, se você se casou com essa expectativa do avião, da boneca, do tanquinho, sei lá. Depois, sabe o tanquinho? Quando o homem fica velho, amado, isso transforma numa máquina de lavar daquelas 6 quilos, bujão mesmo. Você tuxa a roupa lá dentro, tanquinho acabou. Depois, e ainda daquela que faz barulho e anda, sabe? Quando tá velho, pega no tranco. Tem que tomar cuidado, isso não é motivação, não. Tem gente aqui que casou com o tanquinho, agora tá lá, com o bujão de 6 quilos. Tá toda hora no concerto. Olha. Não é nenhuma Brastemp.
O casamento, ele é composto por duas pessoas imperfeitas, que se tornam uma pessoa só, imperfeita. Porque não há ninguém perfeito. Então a gente tem que ter os pés no chão. Portanto, corte com o passado, não tenha expectativas erradas. Já luta roxa de rir lá. Não tenha motivações erradas. 3, vamos ver por que casamentos não dão certo. As diferenças são subestimadas. O que é isso? É assim, olha, ele é meio bobo, assim, meio burro, mas tudo bem, eu encaro. Ou então assim, sabe, eu sou uma moça muito rica de família, eu tenho berço, eu tenho muito dinheiro, eu nunca tive necessidade. Ele não come 2 dias por semana, 3, mas vai dar certo. Eu creio que, sabe, vai dar tudo certo. As diferenças, sejam elas quais forem, não podem ser subestimadas. Amém? Tem que foi, pastor Biel? Ih, meu Deus, eu tô pregando. E vocês estão voando aí com essa cabeça. Porque há clichês errados. Um deles diz assim, os opostos se atraem. Isso é física, não é, bispo? A Bíblia não diz que os opostos... A Bíblia diz que os opostos devem ficar bem longe. Vamos falar claro? Quer dizer, não, os opostos se atraem. É lei da física, não tem nada a ver com a obra do Senhor, a lei do Senhor, nem com o casamento de Deus. Se você está tão oposta ao seu namorado, ao seu noivo, se você está do outro lado, Deus não quer esta relação. Ele é contra. Porque opostos para Deus são opostos. Veja de novo 2 Coríntios 6,14, que diz: não vos ponhais em julgo o quê? Desigual com os iguais. Se é desigual, já é oposto, já não serve. O Senhor diz, não é por aí, tá? Não pode haver sociedade entre justiça e iniquidade. Então, em pontas opostas, não vai ter união. Comunhão de luz com trevas. Então, os opostos, na Bíblia, são julgo desigual. Não se atraem. Por isso, é que às vezes, aquilo que parece uma fascinação, se torna uma frustração. E eu vou lhe dizer por que as pessoas se atraem com os opostos. Por causa de uma coisa chamada carne. A lei da atração na carne é que atrai o oposto. Por quê? Porque é o laço do diabo. É lógico, a carne que é o oposto, o diabo já está nisso. A carne não quer nada certinho, a carne quer o contrário, não é? Então, viver com o oposto, só para quem ainda não sabe disso, é uma luta, é uma guerra constante. Opostos não se atraem, opostos se repelem para Deus. Não é para ficar junto. Deus quer luz com jugo igual. Tá? Justiça com justiça. E compatibilidades, lógico, tem que ter entendimento, tem que andar junto. A Bíblia diz, como andarão dois juntos se não houver acordo? Não dá para andar junto sem acordo. O oposto não tem acordo, então não vai andar junto. Ou se para andar junto vai ser uma guerra daquelas. Então, se não for compatível, você sabe, um vem para a igreja, o outro quer ir para a praia. Se não for compatível, um é dizimista, o outro é contra o dízimo. Vai ser uma guerra. Vai ser uma luta, vai ser um problema. E aí o que há? Desapontamentos, infelicidade, desacordos, desavenças, coisas terríveis. Então, diferenças não devem ser subestimadas. Ou se acertam as diferenças bem antes do casamento, ou elas vão aumentar muito depois do casamento. Ok? Amém? Ponto 4. Erros não perdoados. Por isso que as pessoas vivem em guerras, os casamentos estão aí naufragando, porque não há perdão. Amado, quem não sabe perdoar, não sabe viver casado. Hello! Quem não sabe perdoar, não sabe permanecer num casamento. Porque todos nós ferimos uns aos outros. Ou voluntariamente, ou involuntariamente, ou pensadamente, intencionalmente, ou sem querer. Mas as relações entre pessoas sempre passam por momentos difíceis. Entre amigos há momentos difíceis, entre colegas há momentos difíceis, entre família há momentos difíceis, entre casais há momentos difíceis. E se não houver perdão, então é impossível de se ter paz dentro de uma casa. Quem se recusa a perdoar não fica feliz no casamento. A falta de perdão envenena o casamento, envenena a relação.
A falta de perdão é uma munição para uma guerra. Porque se a pessoa não perdoa, ela está guardando tudo aquilo. E aquilo está tudo arquivado lá e guardadinho. Na primeira, foi você! Não foi você! Não foi você! Não houve perdão. É munição para uma guerra. Mas é munição pesada. E tem gavetas e gavetas e quartos de arma. De armamento pesado. Por quê? Porque não zerou situações através do perdão. Falta de perdão destrói um casamento. Então, o que Deus está dizendo? Que Ele quer transformar relações, que Deus quer mudar casamentos conflituosos em relações perfeitas. Ele pode fazer isso. Ele está mostrando as causas, são muitas, eu estou mostrando apenas 4 aqui. Agora, a igreja tem que apresentar soluções bíblicas dentro desses fatos na vida das ovelhas. Isso é fato na vida de muita gente no povo de Deus, e nós não podemos ignorar isso. Então eu vou encerrar a mensagem lhe passando alguns ensinamentos da parte de Deus. De repente você diz, é isso mesmo, não houve perdão, as diferenças foram subestimadas, acontece exatamente isso, uma guerra dentro de casa, a munição, a coisa é feia, eu trago coisas do passado, ele também, ela também, nós trazemos coisas e viraram impedimento para nosso relacionamento dentro de casa. E agora? O que nós vamos fazer? Deus disse que é para continuar, que não é para separar, que Ele tem um milagre para o casamento. Então, o Senhor que tem um milagre, tem também alguns ensinamentos para você começar a aplicar e ver o milagre na sua relação. Número 1, vamos aprender. Aceite a sua parte de responsabilidade no seu casamento. Gálatas 6,5 diz assim, porque cada um levará o seu próprio... Cada um. Então não empurra o seu fardo para ela. Nem empurre o seu fardo para ele. O que é seu é seu. O que é sua responsabilidade é sua responsabilidade. O que é seu papel é seu papel. O que é sua parte é sua parte. Você não pode controlar os atos do seu marido. Você não pode controlar os atos da sua esposa. Mas você pode controlar os seus próprios atos. É verdade ou não é? É. Então controle a si mesmo. Assuma a responsabilidade da sua parte. Porque a pessoa quer mudar o outro. A pessoa sempre quer mudar o outro. Mude você. Veja na sua parte, no seu lado, o que é que você precisa alterar. Você não pode acusar mais ninguém. Muito menos o seu cônjuge. Você é cristão, você é lavado no sangue do Cordeiro, você é uma nova criatura, tem a semente incorruptível, a semente divina está na sua vida. Quem é de Cristo não acusa ninguém. Muito menos o cônjuge. Então você não pode acusar mais o seu cônjuge. Mas ele errou, mas você não vai acusar. Então seja parte da solução. E não fique com autopiedade. A coisa mais feia é alguém numa relação ficar com dó de si mesmo. É verdade. A pessoa vem, ai, porque coitada de mim. Porque ninguém sabe o que eu passo. Essa autocomiseração não vai resolver o problema. Vai dificultar ainda mais as coisas. Então, aceite a sua responsabilidade. Faça o que você pode fazer. O outro não é a sua responsabilidade. Ok? Então, aceite a sua parte da responsabilidade. Lição número 2. Não compare o seu cônjuge com ninguém. Não compare. Amado, não dê exemplo de outros maridos. Olha, deixa ele falar, porque isso machuca. Isso fere. Isso distancia as pessoas. Sabe? Olha, eu tenho um problema com o meu marido e nós estamos ali numa crise, enfim, e eu começo. Porque o marido de fulana, aquele sim. Isso não resolve nada. Se eu fosse casado com a fulana. Pois é, mas não é. E se falar isso outra vez, corto-lhe a cabeça. Você veja o que vai gerando, as coisas que vão acontecendo. Então, essa coisa de ficar comparando o cônjuge com outras pessoas, eu nem vou brincar aqui com o artista, porque aí não vale a pena, né? O artista está lá longe, nem sabe que a gente existe e tal. Mas, às vezes, compara com um parente, às vezes compara com um vizinho, às vezes compara com um amigo, às vezes compara com um irmão em Cristo. E isto não pode acontecer. Não dê exemplos de outros maridos ou de outras esposas para atacar o seu cônjuge. Tira os outros dessa história, mas não coloque outras pessoas.
Já tem 2 e já está dando confusão. Você vai colocar mais gente nessa fogueira, mais lenha nessa fogueira. Lembre-se que felicidade é uma escolha que nós fazemos. Você quer ser feliz? Escolha. Deus está lhe ensinando aqui algumas lições muito importantes. E não comece a fantasiar com o marido dos outros ou com a esposa dos outros. Eu olho como eles vivem. Se eu tivesse aquele marido. Isso é pecado. Isso chama-se cobiça do marido alheio ou da esposa alheia. Vai se constituir lá no fundo da questão em adultério. Então, não entre por esse caminho. Você é um cristão, uma cristã, você é um crente em Jesus Cristo. Você não conserta um casamento causando constrangimento no seu cônjuge. Amém? Nem acusando o seu cônjuge. Não faça isso. Não compare o cônjuge com ninguém. Terceiro lugar. Terceira lição. Resolva um problema de cada vez. Se chegou num ponto desse, que já falou, eu casei errado, e agora, o que eu faço? Caso, não caso, descaso, já está pensando nisso? Tem muito problema. E não vai conseguir resolver todos os problemas de uma vez só. Então vai fazer o quê? Um de cada vez. Mas não sei nem por onde começar, bispa, coisa da preta. Qualquer um, Deus vai honrar. Comece resolvendo um problema. Amém? Não ataque o marido, não ataque a esposa, ataque o problema. Diga, eu não vou atacar o meu cônjuge, vou atacar o problema. Lição número 4. Acredite que o seu casamento pode mudar. Com a ajuda de Deus. Sozinho não, é difícil, você não conseguiu até agora, mas com a ajuda de Deus você pode ver o milagre no seu casamento. Jesus disse em Mateus 19, 26, Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus, diga comigo, mas para Deus, tudo é possível. Então, humanamente, pode ser impossível uma mudança aí no seu casamento, mas para Deus não é impossível. Deus tem como fazer um milagre em cada casamento. Eu recebo isso para quem está atento a esta palavra. Mesmo que o seu casamento esteja em agonia, mesmo que o seu casamento esteja esperando apenas a tal da extrema unção, não desista. Deus pode transformar qualquer situação. Quinta lição. Prometa hoje, hoje, fazer o que tem que ser feito. Não adie mais. Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfalecemos. Então comece a praticar o que Deus lhe tem dito. Deus está ensinando tantas coisas. Porque é preciso, amado, fazer um grande esforço para se ter um grande casamento. Vou repetir, e alguns casados aqui vão concordar absolutamente comigo, em gênero, número, grau, e mais uma coisa. É preciso fazer um grande esforço para se ter um grande casamento. Não é assim. Eu vou completar neste mês 28 anos de casada. A bispa também, você é casada com o bispo, a coisa é bico. Vamos falar claro? Para se ter um grande casamento, precisa-se fazer um grande esforço. Há muito trabalho a ser feito. E as mulheres e os homens sabem que é verdade o que eu estou falando. Tem que se abrir mão de muitas coisas. Tem que ceder muitas e muitas vezes. Tem que compreender o incompreensível. Eu nem vou fazer poema aqui hoje. Mas é verdade. De ambas as partes. É um grande esforço. Grandes casamentos, felizes casamentos, não acontecem apenas. Não pense que é assim. É preciso de um grande esforço. Amém? Qual esforço, Bíblia? Vou começar a falar alguns. Ser honesto na sua relação. Ser humilde na sua relação. Ser sincero a ponto de dizer, eu estou errado, me perdoa. Ser franco. Ser verdadeiro. Ser transparente. Ser persistente. Ser flexível.
ter tempo para o diálogo, ser submetido ao Espírito, subjugar a carne, não lutar contra Deus, calar na hora de calar, falar na hora de falar, tomar a frente na hora que precisa tomar a frente, ser servo para poder ser servido. Isto é um grande esforço. É ou não é? É um grande esforço. Nada acontece da noite para o dia. As pessoas dizem, ah, bispo, você é um homem, como é que o mundo diz? De sorte. Não existe sorte. Nós escolhemos ser felizes ou não. Amém? O bispo não é um homem de sorte. Ele é um homem persistente. Porque eu nunca fui fácil. Confessei. Mas Deus é a nossa capacidade, a nossa suficiência. Ele vai nos transformando a sua imagem de glória em glória. Ninguém é fácil, amado. Ninguém é difícil. Nós podemos acreditar, nós podemos nos esforçar, nós podemos nos empenhar, nós podemos escolher ser felizes. Esta é que é a verdade. Muita gente já desistiu. Mas vale a pena um esforço para ter um grande casamento. E vou lhe dizer mais. Se custa muito ter um grande casamento, custa muito mais um divórcio. Se você quiser saber, pergunte para quem passou por esta situação. O custo é muito mais alto. Não apenas financeiro, mas tem muito mais a pagar-se. Emoções, memórias feridas, né? Dores na alma, ultraje, humilhação, vergonha, financeiramente rombos, filhos, degradação de laços. E é uma série de situações que o preço é muito mais alto. Então é melhor um custo alto para salvar seu casamento. Lute por ele. Amém? Talvez alguém diga, bispa, mas eu não aguento mais, já lutei tudo que eu tinha que lutar, eu estou morto interiormente. Eu não tenho mais ânimo, eu não sinto mais nenhuma emoção. O que é que eu faço? Obedeça a voz de Deus nesta noite. Submeta-se ao que o altar está lhe dizendo. Honestamente, faça as coisas certas. Faça as coisas que Deus está lhe mostrando e espere o impossível de Deus acontecer. Seja uma pessoa cristã, de fato, de caráter. Seja uma pessoa amadurecida. Obedeça a voz de Deus. Ou senão você não tem parte com Cristo, não é cristão, não é da igreja de Cristo, não é? Faça as coisas certas. Deus vai abençoar, Deus vai honrar as suas atitudes baseadas no que Ele está lhe ensinando. Deus vai trabalhar no coração de ambos, no seu e no dela, no seu e no dele. E o amor pode voltar sim, mesmo para quem diz, não tem mais nada, secou tudo. Deus é Deus de recomeços. Deus pode do nada, de um deserto, fazer um grande pomar. Nós sabemos disso. Amém? Temos visto isso aqui na igreja. Então, é impossível fazer o que tem que ser feito. Número 6, solucione feridas abertas, cure-as, cicatrize-as. Tem que curar cicatrizes, tem que curar feridas. Tiago 5,16 diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Pega a tua esposa, o teu marido. Amado, não há ninguém, não há ninguém tão duro, tão endurecido, coração de pedra, que vai ficar resistível a um pedido de perdão. Então, assim, se é necessário, vá procurar o seu cônjuge, sente para conversar e diga, eu preciso do seu perdão. Porque perdão cicatriza feridas abertas. Amém? Perdão sara, perdão traz paz, perdão cicatriza chagas purulentas. E você vai ver a paz invadindo o seu coração. Colossenses 3,16 diz, confessai, pois uns aos outros perdoai-vos mutuamente, suportai-vos, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então,
tem que suportar o marido, tem que suportar a esposa, mas não é suportar, eu estou com ela mesmo que eu suporto, só estou suportando. Não é esse suportar, é dar suporte. Então assim, dê suporte a outra vida, sabe? Perdoai-vos mutuamente. Se há um motivo de queixa, tem que conversar e tem que acertar e as partes têm que se envolver. Se um está endurecido, o outro vai ter que trabalhar bastante, se esforçar bastante, mas Deus vai honrar aquele que realmente quer seguir a paz. E lembre-se, tudo na nossa cultura trabalha contra o nosso casamento, contra a união. Novela é contra. Se você já está mal, se você ligar a novela, você fala, vou fazer igual essa fulana aqui, vou pegar outro. Porque é um incentivo. Parece que todo mundo fica feliz pulando fora do casamento. É mentira. É mentira, tá? Não está aí a felicidade. Eu termino com a 7ª e última lição, que diz, case-se no Senhor. Ué, mas a senhora não está falando para gente casada? É que tem gente que está enrolando há muito tempo e não sabe por que a bênção não está dentro de casa. Não sabe por que tanto desentendimento, tanto desacordo? Ou você casa-se no Senhor, ou o seu casamento não existe. Verdade. Há pessoas enrolando anos e anos. Isso se chama falta de obediência. Ah, mas eu não acho. Não é o que você acha, é o que Deus acha. Ah, mas eu achei que não é. Você achou errado. A palavra de Deus manda casar. Deus abençoa a união de pessoas obedientes. Viver sem se casar não tem a aprovação do Senhor. Vida em concubinato, vida em ajuntamento, vida metade casado, metade não, metade do papel, a outra metade não está, ou o negócio pendurado lá atrás que não acertou a situação do passado. Deus não está nisso. Deus não pode abençoar completamente sem que haja uma situação legal. Porque Deus é Deus de legalidade. E no nosso país é legal casar-se no civil. Deus aprova e quer e exige casamento que se dê um testemunho público diante da sociedade, das leis do país. E também um casamento no Senhor. Com a bênção do Senhor, com os testemunhos de vidas do Senhor, para que a bênção seja completa. Algumas pessoas aqui vão refazer seu casamento a partir desta série de mensagens. Vão ver coisas novas acontecendo. E a palavra de Deus diz, você tem que incluir um casamento no Senhor. Alguns se casaram lá na Umbanda, sei lá onde, se casaram lá numa tribo indígena, num ritual. Muito estranho, bispo, mas legal a beça. Mas é por isso que você está desse jeito. Você sabe que não é legal a beça, que Deus não estava nisso. Chamaram lá os guias das árvores, dos peixes, da natureza. Eles não podem te abençoar, porque é tudo criatura criado por Deus. Só Deus tem a bênção para uma família. As pessoas precisam se acertar, precisam ser obedientes, precisam ser mais humildes. Esse nariz impede que eu é que sei, o que você não sabe nada. É Deus quem sabe tudo, é a palavra que nos orienta. Obedeça a Deus, não lute contra Deus, submeta-se à palavra. Jesus pode curar o seu casamento hoje. Tem que ter uma atitude. Amém? Eu creio e eu termino dizendo, Deus vai. Para os que querem, para os que creem, para os obedientes, Jesus vai mudar o seu casamento e a sua vida. E aquilo que parecia ser um conto de fadas, um castelo que virou ruínas, pode ser restaurado e restituído pelo poder desta palavra. Curve sua cabeça em nome de Jesus, vamos orar. Eu sei que por causa desta noite, alguns milagres vão começar a surgir entre nós. Pai amado e bendito, nós encerramos, Senhor, a nossa reunião com a oração dos justos, Pai. Da comunhão dos santos extraímos hoje, Pai, a Tua palavra que foi abundante entre todos. Nós recebemos do altar a Tua direção, o Teu ensinamento, Pai, as Tuas orientações, a explicação de muitas causas, do porquê de muitos casamentos esfacelados, esboroados. E o Senhor deu orientações hoje, claríssimas, para alguém que eventualmente se casou errado e não sabe o que fazer. Em Ti, todas as coisas são possíveis. Em Ti,
Os votos que foram feitos lá atrás podem ser mantidos, podem ser honrados, porque Tu és Deus do impossível, Jesus. Nós oramos por cada casamento aqui representado, Pai, para que haja a Tua perfeição, para que haja, Senhor, o Teu amor manifestado entre os cônjuges, para que haja, Senhor, a submissão, para que haja perdão, para que haja restituição, quando cada um entender, Pai, que não pode lutar contigo. Mostra, Senhor, o caminho, mostra, Senhor, que é hora de começar a fazer a sua parte, não adiar mais nada, para que os casamentos sejam perfeitos e perfeitamente habilitados por Ti, como um testemunho nesta terra de que o Senhor é um Deus de milagres. Oramos com fé, em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor diga amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos dar um aplauso ao Senhor, vamos louvar a Deus. Bispo Rai vem dar a bênção final. Se você puder ficar um pouquinho, tenha comunhão, tome um lanche conosco. Não sei o que tem hoje, se tem sopinha, sei lá o que tem, mas enfim, tem. Amém, glória a Deus. Nos encontramos domingo para um grande culto ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós Te louvamos e Te damos graças. Obrigado, ó Pai, por ter nos trazido à Tua casa nesta noite, para ouvir coisas tão maravilhosas, coisas tão importantes para os nossos relacionamentos, para as nossas famílias e para a nossa caminhada em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, pela vida de toda a família apostólica, pela vida da nossa bispa Solange Brant, pelo corpo ministerial da Igreja Cristo Vive de São Paulo, pelos pastores, presbíteros, diáconos, ministros e por esse povo, Jesus, que o Senhor tem trazido a esse lugar para crescer na Tua maravilhosa graça. Cada ovelha preciosa que nesta noite, ó Pai, pôde Te louvar, pôde ouvir coisas preciosas, coisas inefáveis, ó Pai, que certamente contribuirão para o bem-estar da vida de todos nós. Por isso nós declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós, e aqueles que recebem essa palavra em seu coração digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Regozijai-vos do Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, transbordarão de óleo e vinho.
Mais alto, igreja. Por quê? Levanta suas mãos e recebe a chuva de bênção. Chuva de felicidade, de saúde. A chuva, e os seus lagares vão transbordar. Por quê? De óleo e vinho. Recebe, você que é casado, seu casamento, o melhor de Deus. Aleluia. Restituirei os anos que foram consumidos e vos mostrarei a minha salvação. Eu quero ver o povo de Deus saindo do chão. Vai, vai, vai. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia, o melhor de Deus ainda está por vir. Você que é casado, recebe. Você que ainda não é casado, recebe o melhor de Deus. Recebe, igreja, o melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Aleluia. Quem recebe o melhor do Senhor vai dar um brado de vitória, de alegria. Aleluia. O melhor já está na sua vida. Glória a Deus, aleluia, boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus, até domingo, e diga a quem está ao seu lado, Deus pode melhorar o seu casamento, se você for casado, Deus pode reestruturar o seu casamento, se for o caso, fazer um milagre. E Deus pode te dar um casamento perfeito. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Boa noite a todos, boa noite, internautas. Até domingo, em nome de Jesus. Amém. Cadê as mãos pra cima, igreja? De agora em diante são coisas tão grandes que vão suceder. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Vencerei sobremaneira, transformarei
garantiu que os sonhos antigos vai realizar. De agora em diante são coisas muito grandes que o Senhor tem pra sua vida. Muito grandes, muito grandes. Eu creio. Vai. Eu venci, porque eu sou filho do Deus vivo. Aleluia. Um novo ciclo começou, se efetuará como Deus determinou. Muito excessivamente extraordinariamente sobremodo, elevadamente vencerei sobremaneira, transportarei todo nada, vencerei a vida. Povo abençoado, você vencerá. Vamos ver, igreja! Todo mundo vencerei! A bênção é por todo lado na sua vida, porque você é filho do rei! Aleluia! Crescerei! Um novo ciclo melhor na sua vida! A partir de agora, vamos lá, Cristo vive! 1, 2, sai do chão!